bem eterno daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28 a 30. O texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, diante da Tua palavra, nós nos humilhamos. E nós pedimos, ó Deus, que a nossa mente e o nosso coração sejam submetidos à Tua palavra. Nos dê clareza do que está escrito. Tire de nós, ó Deus, qualquer idolatria, ó Pai, para que sejamos transformados segundo o Teu querer e a Tua vontade. E console e conforte os nossos corações por meio dessa palavra nesta noite. Amém. Eu quero começar com algumas perguntas. Algumas perguntas que talvez você já fez e eu gostaria que nós refletíssemos aqui. A primeira pergunta é essa que está aí na tela. Há algum propósito em todas as coisas que passo? Nós passamos por diversas coisas e de fato algumas coisas a gente realmente tem plena convicção que há propósito. Principalmente quando a coisa é boa. Agora, há algum propósito em tudo, todas as coisas? A ênfase aqui é em tudo, é em cada coisa que eu passo no dia a dia. Há algum bem no sofrimento que passamos? Vocês já se perguntaram isso? Se há algum bem nas coisas que passamos, principalmente nas aflições, no sofrimento? E aí nós estamos vivendo dias terríveis, né? Dias de sofrimento, pandemia, guerras, política e tantas outras coisas que afligem o nosso coração, como também os alimentos subindo o preço, combustível alto, desemprego, entre outras coisas. Agora, vamos pensar numa coisa bem simples, meio simplória. Né? Às vezes a gente fica colocando e pensando em coisas gigantescas, como o luto, como a doença. Agora pense em algo bem simples. Você está de carro e de repente um fulano acerta você. Pá! Estragou seu dia, né? Você estava com pressa, indo para o trabalho, indo para não sei aonde, e de repente acerta a sua porta na lateral. E arranca ali parte da sua lataria. Tem propósito nisso? Tem propósito uma batida de carro? Tem propósito você está querendo viajar, já preparado para ir para a praia, tudo certo, e aí de repente você esquece o horário, confunde o horário, chega no aeroporto atrasado, perdeu o voo. Ou você já está dentro do aeroporto querendo fazer uma conexão para um outro lugar, vai no banheiro, quando volta, perde o voo. Há propósito nessas coisas? Essas coisas nos irritam muito. Mas será que há propósito? Normalmente a gente fala, Deus está nos livrando de um acidente. Deus quer o nosso bem. Há verdade nisso. Mas em que sentido é este bem que nós estamos falando? Entenderam? E qual é o papel de Deus em tudo isso? Então, nós vamos conversar sobre essas coisas. Não sei se vamos responder todas essas perguntas com tamanha plenitude, completude, que você jamais vai ter essas dúvidas. Não é bem assim que funciona. Mas, sem dúvida, esse texto bíblico nos traz uma verdade maravilhosa respondendo essas perguntas, na qual nosso coração deve se apegar. E, antes de nós irmos para o texto bíblico, eu trouxe uma citação aqui da nossa confissão de fé. Nós, presbiterianos, nós subscrevemos uma confissão de fé, que é chamada de Confissão de Fé de Westminster. Aquele CFW ali é isso, Confissão de Fé de Westminster, que foi escrita em 1614, no período em que Londres se tornou presbiteriana, na abadia de Westminster, lá no bairro onde fica a rainha até hoje. Então, a nossa confissão, de uma maneira poética e bonita, ela diz o seguinte: pela sua muita e sábia providência, segundo a sua infalível presciência e livre e imutável conselho da sua própria vontade. É muito bonito isso. Às vezes é difícil, então bastante atenção, principalmente nessa parte que está destacada. Então Deus, sendo livre
na sua vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para louvor da sua glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Agora é o ponto. Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas. Deus governa, dirige e sustenta todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a batida de carro, até a menor. Uau! É isso que nós cremos. Será que podemos colocar essa crença a teste? Vamos ver hoje nesse texto. O texto de hoje fala sobre a ação de Deus para o bem eterno daqueles que amam a Deus. E é isso que nós vamos aprender. O texto de hoje começa, olha aí, o texto ele começa com uma palavra, sabemos. Paulo ele diz que os irmãos ali de Roma, como também Paulo, os apóstolos, todos os crentes sabem de algo. Então ele diz, sabemos. E ele vai falar o que aqueles irmãos sabem. Agora eu quero mostrar aos irmãos, voltando um pouquinho no texto, que Paulo já havia falado algumas coisas que sabemos e não sabemos. Por exemplo, no sermão da semana passada, o presbítero Diogo nos mostrou o que nós não sabemos. No texto da semana passada foi dito que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar porque muitas vezes a gente pede o que não é para pedir. E muitas vezes também não conseguimos espremir aquilo que de fato é para o nosso bem, mas por isso o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda. Olha que coisa linda. E eu tenho falado que todo esse texto de Romanos é uma verdadeira teologia do Espírito Santo. Romanos 8 fala do Espírito Santo habitando em nós, do Espírito Santo intercedendo, do Espírito Santo confirmando que nós somos filhos de Deus, do Espírito Santo nos ajudando em todos os sentidos, e o Espírito que habita em nós nos ajuda intercedendo com gemidos inexprimíveis de acordo com a sua vontade. Sabe aquele momento que você não consegue orar? Seu coração está tão angustiado, tão cheio de dor, e você se ajoelha, e tem que se ajoelhar mesmo. Vai diante de Deus, mesmo não conseguindo orar, e você só chora, só geme, só sente dor. E o gemido aqui é a ideia de um parto mesmo, né? A ideia do gemido ilustra essa figura do parto, a dor do parto, mas que logo depois vem a luz, e o parto simboliza a luz. E por isso a criação geme, esperando a vinda de Jesus, que é a luz. Então você geme, o Espírito Santo geme juntamente com você, e o Pai, que sonda os nossos corações, e a palavra do Senhor já nos ensinou isso em diversos lugares, que Deus sabe o que nós precisamos, Ele conhece os nossos corações, Ele sonda através do conhecimento do Espírito, ouve e responde o nosso clamor, segundo a vontade dEle. Então esse é o que nós não sabemos orar, mas o Pai está atento a isso. Agora, antes disso, Paulo falou que nós sabemos que a criação geme e suporta aflição por causa do pecado. Isso está antes. Então Paulo já havia dito outra coisa que nós sabemos. Nós sabemos que a criação geme. Geme, a ideia do parto, ela está esperando o retorno de Cristo, e por isso nós temos furacões, sofrimentos, catástrofes e por aí vai. A criação gemendo, suportando a aflição por causa do pecado e esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós temos um terceiro sabendo. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Olha que interessante, não sabemos orar, mas o Espírito Santo nos ajuda. Sabemos que existe sofrimento, isso está claro, o sofrimento existe. Todo mundo que queira negar o sofrimento está errado, o sofrimento existe. Mas preste atenção, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E é isso que nós vamos ver agora. Então, o bem dos que amam a Deus, o bem eterno daqueles que amam a Deus. Em primeiro lugar, Paulo nos revela aqui que Deus age para o bem dos que o amam segundo o seu propósito. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui eu quero destacar uma questão que é bem básica nesse texto, e a tradução da NVI já nos mostra essa interpretação, que é o fato de que
Por que todas as coisas cooperam? É porque todas as coisas automaticamente, dentro de certos padrões, cooperam? É uma coisa própria das coisas? Ou tem alguém agindo por trás das coisas? Esse é o ponto. Então aqui nós não estamos falando de que as coisas, por causa de um destino, de um propósito da natureza, etc e tal, estão agindo para, etc. Nada disso. Isso aqui não é misticismo. Existe um ser pessoal, todo-poderoso, soberano, mexendo, movendo cada coisa. Isso nós chamamos da providência de Deus. Deus, Ele não deu corda no universo e se ausentou. Deus está todo dia fazendo o sol nascer. Ele usa sim as leis naturais, mas é Ele que faz o sol nascer. É Ele que faz a noite vir. É Ele que trouxe você aqui. Então Deus está agindo. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. É essa a ideia. A orientação soberana de Deus pressupõe ser essa força que envolve e dirige todos os eventos da vida. Deus é soberano. O R.C. Sproul, ele diz que não há, se Deus é soberano, não há uma molécula sequer que Deus não tenha controle. E se houver, ele não é soberano. Então ele tem todas as coisas em sua mão. E ele age propositalmente a favor dos seus. É isso que o texto está dizendo. Agora, entenda, né, que quando nós falamos que Deus age para o bem dos que o amam, nós estamos dizendo que Deus age para o bem dos que o amam. Não é de todas as pessoas, mas é daqueles que foram salvos. Essa designação do texto, os que o amam, é muito importante. Porque aqueles que amam a Deus são aqueles que verdadeiramente creram no Evangelho. Aqui, claro, está pressuposto que Deus nos amou primeiro. A gente não pode pensar que nós amamos a Deus primeiro e por isso nós recebemos a dádiva da bondade e do bem do Senhor. Não é isso que o texto está nos ensinando. O texto está nos ensinando o seguinte, que aqueles que são salvos amam a Deus acima de todas as coisas. E meus irmãos, eu escrevi recentemente uma pastoral, e se você não leu, leia, depois eu vou compartilhar e enviar aos irmãos mais uma vez. Leia essa pastoral, aonde eu digo que o amor faz, porque hoje nós temos uma ideia de um amor romântico, de um amor contemplativo. Eu olho para Deus e estou apaixonado por Ele, mas não faz nada, não muda a vida, não faz com que dê um passo sequer em prol da glória de Deus. Esse amor não é o amor genuíno e verdadeiro bíblico, porque o amor bíblico faz, o amor bíblico é sacrificial, o amor bíblico se voluntaria. Estamos precisando de tantas pessoas para o serviço, orando a Deus para que envie trabalhadores, e os irmãos muitas vezes, e claro, não são os verdadeiros irmãos, mas muitas vezes as pessoas não têm simplesmente uma apatia espiritual, querem viver na contemplação, mas não na atitude. Esse não é o amor bíblico. Os que o amam aqui são aqueles que amam acima de todas as coisas. São aqueles que não negligenciam a adoração. São aqueles que adoram a Deus todos os domingos. São aqueles que buscam adorar ao Senhor dia após dia. São aqueles que realmente, diante desse sofrimento do mundo, eles sofrem porque vem o seu Deus, o seu Cristo, o seu Senhor, sendo rejeitado, sendo muitas vezes difamado pelo mundo. São os que estão vivendo aflições à semelhança de Cristo, e não aqueles que estão curtindo uma vida boa porque não são cristãos de fato. Então aqui a orientação é para os que amam a Deus. Sempre se lembre, Deus nos amou primeiro. A razão de sermos ou de podermos amá-lo é porque Ele nos amou. Mas entenda, o bem aqui é para os que amam. Agora observem, que bem é esse? Paulo continua dizendo que esse bem é para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou o propósito de Deus. E aqui já começa a nos revelar que bem é esse. Que não é o bem que eu acho que é. Esse bem é o propósito eterno de Deus. Não é a minha vontade, não é o meu conforto. O que Deus está nos prometendo aqui não é riqueza, não é saúde e ausência de sofrimento. Sim, Ele pode nos dar saúde, devemos orar por saúde, Ele pode nos dar conforto,
Não sei se a oração por conforto é fútil, muitas vezes o é. Agora observem, o que Deus está nos prometendo aqui é outra coisa. Ele está nos prometendo vivermos no centro da sua vontade. Melhor é um dia no centro do teu altar do que a vida inteira distante do Senhor. Nós cantamos sobre isso. Então, é segundo o propósito de Deus. E o que é belo é que a Bíblia diz que todas as coisas, e não menos do que todas, cooperam para este propósito de Deus, que vai redundar, em primeiro lugar, a glória dele, e em segundo lugar, a glória da igreja. Nunca pense que Deus está preocupado com a sua glória, com a sua riqueza antes da glória dele. Isso não é bíblico, isso não é verdade. E nem você pode estar preocupado com a sua glória, honra, conforto antes da glória de Deus. Deus acima de todas as coisas. Então, primeiro a glória de Deus, depois a glória da igreja. Mas entenda, a glória da igreja não está nas efemeridades desse mundo. Não está na riqueza terrena, na prosperidade terrena, no conforto terreno. A glória de Deus vem por meio do sofrimento. A glória de Deus, olha para Cristo, Cristo é a glória de Deus. E como Cristo mostrou a glória de Deus? Morrendo, sofrendo. Por quê? Por causa do pecado, a glória vem por meio do sofrimento. E é isso que o Senhor está dizendo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Acho muito legal o exemplo de José. E talvez vocês conheçam também esse exemplo. Se não conhecem, José foi um jovem que era muito amado pelo seu pai, e os seus irmãos tinham ciúme de José. José também, o texto nos revela que parece que ele era um pouquinho orgulhoso de se colocar diante dos seus irmãos, diante da sua madrasta, porque a sua mãe já havia morrido no parto do seu irmão caçula, e diante do seu pai, e dizer que todos iriam se dobrar diante dele. Claro que ele havia sonhado com isso, mas ao dizer isso, pareceu-me um pouco, ou parece a nós, que ele tinha um pouco de orgulho, se achando o filho principal, o filho mais amado, e os seus irmãos sentiam isso, e os seus irmãos então um dia decidiram dar fim em José. José foi até eles e os seus irmãos: vamos jogar ele aqui no poço, e jogaram José no poço, e muitos irmãos queriam até matar José. Mas o filho primogênito então disse: não, vamos matar não. Não está correto isso. Vamos vendê-lo como escravo para o Egito. Não vamos matar, vamos vender como escravo para o Egito e dizer ao nosso pai que um animal comeu. Já pensou? Que terrível. Isso aconteceu. E aí José foi trabalhar na casa de Potifar, e ali foi acusado de um crime, ficou preso anos, esquecido na cadeia, até que foi lembrado por uma pessoa que ele havia interpretado um sonho, e no sonho de Faraó foi chamado para interpretar e se tornou governador do Egito. Anos se passaram, e aí os irmãos foram até o Egito por causa da fome, e José disse isso daqui: vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. O propósito de Deus era conservar o povo de Israel, porque era por meio do povo de Israel que viria Jesus. Para isso, José teve que sofrer sozinho, na cadeia, na humilhação, sendo vendido como escravo, rejeitado pelos seus irmãos, por anos. Mas tudo Deus tinha um propósito. E por meio do sofrimento, a glória veio à luz. A glória do povo de Israel, a glória de José, porque José se tornou um personagem que nós usamos como exemplo. Glória a Deus apenas, mas José recebeu a glória de Deus. Olha que coisa fantástica. É segundo o propósito do Senhor. Sim, às vezes Deus quer que nós soframos para a glória dele. E aí? É Deus que sabe todas as coisas. E quem somos nós para dizermos para Deus: mas por quê? Se nós somos criaturas, se nós que somos criados, e se nós somos pecadores, merecedores do castigo eterno.
Mas o texto não está nos dizendo que Deus vai trazer sofrimento por simples prazer de ver-nos sofrer. Nada disso. O texto está dizendo que Ele faz isso por amor, porque Ele tem um propósito eterno. Esse propósito vai ficar evidente agora no segundo ponto. O texto continua dizendo que Deus age então para o bem. Eu estou usando essa expressão de Deus agir para o bem, mas só aparece no versículo 28. Mas adiante é uma continuação, é uma explicação, para mostrar o que é este bem eterno, o que é este propósito. E o versículo 29 já nos revela o que é este bem eterno e o que é este propósito eterno. Ele diz: Deus age para o bem dos que Ele ama, para serem conformes seu Filho. Olha o que diz o texto. Pois é uma explicação. Pois aqueles que Deus de antemão, ou seja, na eternidade, muito antes de tudo ser criado, conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A primeira coisa que nós vemos nesse versículo é essa ênfase: aqueles que Deus de antemão conheceu ou amou. E aqui eu já estou dando a nossa interpretação desse conhecer. Existe uma linha teológica chamada arminianismo. Nós não somos arminianos. E o arminianismo diz que aqui nós temos o conhecimento de Deus, chamado de pré-ciência. Antes, ciência, conhecimento. É bem simples, né? Então, pré-ciência, eles dizem que aqui a pré-ciência de Deus é revelada assim: Deus olha para o futuro, né, pega um binóculo temporal, espacial, olha para o futuro e vê que o Eliezer iria crer. Então ele vai e escolhe o Eliezer. Agora isso é ilógico, porque se for assim, Deus apenas está prevendo, mas Deus não tem controle. E nós aprendemos que se há uma molécula no universo que Deus não controle, que ele não é soberano. Então não é bem assim que acontece. O conhecer aqui deve ser entendido em outro sentido. E por isso nós precisamos entender conforme as Escrituras, porque o termo conhecer, e existe também um problema aqui meio filosófico, que é o problema de que a nossa cultura, ela vem do conhecimento grego e romano. E para nós conhecimento é conhecer na mente, né? Eu estou conhecendo, né? Eu estou numa sala de aula e estou conhecendo intelectualmente. Para o judeu não era assim. Lembre-se sempre, a Bíblia não é greco-romana, a Bíblia ela é judaica, hebraica cristã. E a cultura judaica, conhecer é ter relacionamento. Conhecer se assemelha a amar. O verbo hebraico para conhecer é iadá, e aponta para inclusive relação íntima entre marido e mulher. Quando é dito, por exemplo, que José não conheceu Maria até Maria dar à luz a Jesus, ela ficou virgem até o momento da luz, e depois sim, ele conheceu e tiveram outros filhos. O termo conhecer ali está falando sobre relação sexual, íntima, como em outros textos da Bíblia no Antigo Testamento. Então conhecer, claro, no contexto de marido e mulher, pode ser relação íntima, sexual, mas no contexto de Deus com o seu povo, aponta para o amor. E é isso que nós precisamos entender. Lá em Deuteronômio 7, 7-8 é dito o seguinte: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, mas porque o Senhor os amava. Então olha só, Deus teve afeição e nos escolheu, não é porque éramos melhores, mas é pelo seu amor, pelo seu conhecimento eterno que fez nos amar. Então a única fonte da predestinação, diz John Stott, é o amor divino. Então quando vocês verem aqui, os que Deus de antemão conheceu, o texto está dizendo, os que Deus de antemão amou. Mudou aqui. Antes os que amam a Deus, agora é os que Deus ama. E na verdade essa é a base para o anterior. Paulo ele começa o seu argumento de ordem inversa. Ele está dizendo a base tanto de nós amarmos como também de Deus fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem é o seu amor eterno. É porque Ele nos amou, nos escolheu, nos predestinou e está fazendo com que nós nos tornemos a semelhança de seu Filho.
Em João 10,14, Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, amo as minhas ovelhas. Em 2 Timóteo 2,19, Paulo diz a Timóteo: o Senhor conhece, ama os que o pertencem. Conhece, ama os que pertencem a Ele. Sabem quem são joio, falsos cristãos, mas sabem quem são os verdadeiros cristãos. E Jeremias 1,5, outro texto fantástico. Antes de Jeremias nascer, o texto diz: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Isso nos traz o entendimento que o fato de Deus conhecer traz o entendimento de que é a razão de sermos escolhidos. Deus escolheu, ou Deus conheceu o profeta Jeremias, e automaticamente ele foi constituído profeta. Quando Deus conhece, nós já somos alvos do seu desígnio, do seu projeto, do seu plano salvífico. Não tem como Deus conhecer alguém e essa pessoa depois não ser salva. Conhecer nesse sentido salvífico de amor. Porque Deus conhece todas as coisas no sentido intelectual. Entenderam? Então, é isso que o texto está dizendo. Os que de antemão, lá na eternidade, Deus conheceu, a estes também Deus predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E, meus irmãos, aqui nós temos o que é o bem eterno. O bem eterno não é um carro novo todo ano, não é o apartamento que eu quero, não é o sucesso e autorrealização no casamento, na empresa, no desfrute deste mundo, ir para a praia e etc e tal. O bem eterno é o quê? É sermos em conformidade à imagem do seu Filho. Esse é o bem eterno. Nos tornarmos a semelhança de Cristo. E se com Cristo sofremos, com Cristo seremos glorificados. Então, Paulo está pensando aqui não na efemeridade deste mundo, mas ele está pensando em algo além. É interessante porque ele usa o termo predestinou, aqui um termo altamente mal entendido, e predestinar é sim destino de antemão, ele decidiu de antemão. O verbo grego significa isso, ele decidiu de antemão, ele nos deu um destino, e o destino tem a ver com seu Filho, a sermos a sua semelhança. Isso em santidade de vida, em padrão de vida, mas também em glória, para herdarmos aquilo que Cristo conquistou na cruz. Essa é a ideia. Aqui nós temos a nova criação no seu Filho, e nós temos o processo de transformação, aonde até o sofrimento nos molda, somos provados no fogo. Pensem aí, quando as coisas vão bem, a bonança, né? A calmaria, o mar não está agitado, nós crescemos, não crescemos? Mas bem pouquinho, devagarzinho. Agora, quando vem o sofrimento, quando vem a dor, parece que o nosso crescimento, isso claro, dos verdadeiros cristãos, é abundante, é extraordinário. Porque nós nos voltamos para Deus, porque nós buscamos, oramos, choramos, porque nós entendemos no sofrimento que Ele é o único que pode nos ajudar. Sim, o sofrimento, como diz o teólogo famoso, é um megafone de Deus ao mundo caído, dizendo: atenção, esse mundo vai ser destruído, vai ser queimado com fogo, prestem atenção, este não é o mundo, se voltem para mim. Nós temos uma frase que nós dizemos: se não vem pelo amor, vem pela dor. É duro ir pela dor. Uma dica que eu dou é: vá pelo amor. Se Deus está te chamando, se Deus está dizendo para você mudar uma atitude, vá pelo amor. Agora, se não é pelo amor, sim, se você é filho de Deus, se Deus o ama, vai vir pela disciplina, vem pelo sofrimento, vem pelas circunstâncias, porque Deus te ama. Isto é amor. É como um pai que disciplina um filho. Se um filho cresce sem disciplina nenhuma, o pai não pode dizer que o ama. Não pode dizer que o ama. Se nunca disciplinou o seu filho, isso não é amor, isso é idolatria. Pai que ama disciplina quando vê o filho fazendo errado. É doloroso sim, dói demais disciplinar uma criança que você ama, mas é necessário. Imagina Deus então, que não tem um filho, 2 crianças, 3 crianças, mas tem
milhões, bilhões. Eu ia falar 7 bilhões, mas nem todo mundo que está no mundo hoje é filho de Deus. Isso é uma verdade. Nem todos são filhos de Deus. Entenderam? Então Deus, que difícil tarefa é ser Deus, né? Deus age em todas as coisas para a glória dele em primeiro lugar e para o bem daqueles que amam a Deus. Saiba disso. E olha só, a fim de que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. A ideia aqui, e é isso que nós temos que focar as nossas mentes, é que essa nova criação, Cristo é o primeiro, e nós somos os muitos irmãos, é uma grande família. Ele está fazendo algo maravilhoso para que vivamos uma família eterna. Olha que lá em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20, o próprio Paulo nos diz, falando sobre isso, ele diz que em Cristo foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o primogênito, o primeiro de entre os mortos, para que em todas as coisas possa ter primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre o céu, quer sobre a terra. Aleluia. O texto está dizendo que ele é o primogênito, a primazia é dele, ele é o primeiro. É ele que tem que ser adorado, porque ele é Deus. Sempre ele é aquele que tem a primazia. Agora ele é o primogênito da ressurreição dentre os mortos. E o que Paulo nos remete aqui é aquilo que ele já falou anteriormente. Ele disse que nós gememos aguardando o quê? A redenção do corpo, a ressurreição. Ele havia dito anteriormente que nós iremos ressuscitar, porque o Espírito que habita em nós é um Espírito vivificante, é o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, e esse Espírito nos ressuscitará também. Isso é o ser em conformidade com Cristo, a semelhança de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Sim, esse corpo aqui envelhece, adoece e morre. Mas nós não pregamos, a nossa fé não para na morte. Não pregamos que viveremos como almas descorpóreas no céu. Nada disso. Nós pregamos que um dia nós ressuscitaremos, como Cristo ressuscitou. E aí o corpo não vai mais apodrecer, não vai mais morrer. O corpo é perfeito, o corpo viverá eternamente à semelhança de Cristo. É o corpo glorificado, à semelhança do de que Cristo tem para todo sempre. Isso é esperança em meio da morte. Ele está dizendo, Cristo é o primogênito. E Deus então faz com que todas as coisas cooperem para isso, para que nós venhamos a ressuscitar para a glória dele, mesmo que às vezes gemamos nesse mundo, mesmo que soframos neste mundo. Amém? Em terceiro lugar, então, Deus age para o bem daqueles que ele salvou para a glória eterna. Parece que essa conclusão é muito lógica. Olha o que Paulo diz aí no versículo 30. Atenção ao versículo 30. E aos que predestino, decidiu de antemão o destino destes, por causa do seu amor eterno, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Aqui nós temos uma sequência. Os que ele predestinou, aqueles que ele escolheu na eternidade, os amou, os destinou para a salvação, para a glória eterna. Os destinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo diz isso também. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E a sequência diz, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, para fazer coisas para a glória de Deus. Então esses que ele predestinou, ele chama por meio do evangelho, chama de maneira eficaz. Esse chamado aqui, ele não pode ser resistido.
Não pode ser resistido. Esse chamado é o chamado irresistível. Pastor, mas e as pessoas que resistem ao Evangelho? São as pessoas que não foram amadas, escolhidas na eternidade. Agora, esse daqui, aqueles a quem Deus escolheu e amou na eternidade, esses não podem resistir a esse chamado do Senhor. Sim, é isso que a Bíblia está nos ensinando. Claro que muitas pessoas acham que essa doutrina promove orgulho, arrogância, mas é o contrário, promove humildade, segurança, responsabilidade e santidade. Por quê? Porque é a certeza de que não depende de nós. Não há nada do que eu faça, Deus simplesmente me escolhe porque Ele é soberano, eterno. Porque Ele decidiu, voluntariamente, eu não obriguei a Deus. Ele escolheu, mas a sua escolha faz com que eu voluntariamente responda esse chamado para a glória dele. Claro que sim, nós respondemos o chamado pela fé, e uma vez que temos fé, ele nos justifica. O texto aqui omitiu essa parte da fé, porque antes, nos capítulos anteriores, Paulo já havia explicado isso. Ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Uma vez que Deus nos chama e cremos voluntariamente, porque Ele nos amou primeiro, assim Ele nos justifica. A justificação é a salvação propriamente dita, é o perdão, a absolvição, mas não apenas isso, é quando nós somos declarados justos, uma vez que somos pecadores. A justificação aparece no primeiro versículo de Romanos 8, quando é dito, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, se você creu, não existe condenação sobre a sua vida. Você não vai ser condenado quando morrer. Você não vai ir para o inferno. Você não precisa temer a morte, porque o que te espera é glória. Porque toda a justiça de Cristo é derramada sobre você e você é declarado justo com base nele. Quando Deus olha para você, Ele não vê os seus pecados, mas Ele vê a justiça de Cristo. Por isso você se tornou herdeiro e cordeiro de Deus. Então, por fim, os que justificou, perdoou, Ele também os glorificou. É muito interessante porque aqui aparece o termo glorificar no pretérito. E por quê? Porque Paulo, ele está querendo trazer uma garantia. Ele está dizendo, já glorificou, mas ainda não. Porque a nossa glória está oculta com Cristo e ainda há de ser revelada. Então ele glorificou, mas glorificará. Agora o que nós precisamos entender é que existe uma garantia. No grego, existe um tempo verbal chamado auristo, e aqui nós temos uma das nuances desse auristo que mostra exatamente isso. Algo que é certo, todos aqueles que são salvos serão glorificados. Por isso Paulo fala, glorificou, mas que ainda não chegou, é futuro, mas já começa aqui. É o que Paulo mesmo diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele Deus, que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. É isso. Agora o que Paulo quer nos chamar a atenção é o que ele já havia dito, que as aflições do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de vir. Nós tivemos um sermão só para falar sobre a glória dos filhos de Deus. Volte lá depois, se você perdeu, está no nosso YouTube e assista esse sermão. Essa glória a ser revelada. Os sofrimentos, as angústias não se comparam. Por quê? Porque nós temos a garantia de que aquele que começou a boa obra há de terminar. Se você é salvo, você não tem como perder a sua salvação, porque é Deus que te salva. É isso que Paulo está dizendo, creia nisso. Creia que mesmo diante do sofrimento, Deus está te lapidando, Deus está trazendo para ti a glória maravilhosa que Cristo conquistou na cruz. Para você não desesperar, para você se manter firme diante dessas verdades. Nós podemos resumir esse último versículo, que é um versículo bastante intenso e muitas vezes mal entendido e que às vezes mexe com os nossos egos, mas nós podemos entender esse versículo da seguinte forma: cada um que se salva, no final só pode atribuir sua salvação do primeiro ao último passo ao favor e a ação de Deus. O mérito humano tem que ser excluído. Entenderam? Eu me salvei.
Na verdade, não. Na verdade, foi Deus que te salvou. Você sabe disso. Você fala isso. Quando Deus me salvou, quando Deus me chamou, quando Deus gerou fé no meu coração, quando Deus iluminou as minhas mentes. Se você é verdadeiro cristão, você fala dessa forma. Tudo é Deus. E o mérito humano é excluído. Porque Deus nos ama na eternidade. Deus nos escolhe. Deus nos chama. Deus nos justifica. Sim, voluntariamente respondemos por fé, mas isso não é obra. Até a fé é dom de Deus. E então Deus nos glorifica, assim como Cristo foi glorificado. Isso é graça, é favor imerecido. E este é o bem eterno. Amém? Bom, concluindo, e antes de finalizarmos, nós ainda iremos para a parte das aplicações, mas eu fiquei pensando sobre a expressão bem eterno ou bem final. E eu já preguei esse sermão aqui, talvez os irmãos mais antigos se lembram, não sei, mas esse foi o terceiro ou segundo sermão que eu preguei quando eu assumi a Igreja Presbiteriana Nova Aliança em 2015, outubro de 2015. E eu preguei esse sermão propositalmente para falar à igreja justamente que Deus está agindo no meio de nós, mesmo diante de uma mudança pastoral, mesmo diante dos desafios, e nós já vimos isso acontecer. Naquela época eu falei sobre o bem final, e sim, nós vimos aqui que a glória é futura, que a glória plena é final, mas eu modifiquei porque não é só o bem final. Deus está preocupado com o bem final, sim, mas também o bem eterno. E esse bem eterno não é só no fim, começa aqui e agora. E isso é nítido na vida da nossa igreja. Quando nós vemos mudanças e mudanças, desafios e desafios, e tudo Deus agindo, e tudo Deus fazendo com que pessoas se convertam, e isso é bem. Nós já desfrutamos desse bem aqui e agora, no anúncio do Evangelho, na conversão de pessoas, no discipulado, no crescimento da igreja, na expansão do reino. E nessas coisas nós precisamos focar. Quando nós falamos lá que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, uma das máximas das Escrituras para você saber se ama a Deus é Mateus capítulo 6, versículo 33. Nós vamos estudá-lo na próxima série, aonde é dito que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A pergunta é, você busca o reino de Deus em primeiro lugar? Sim, se nós olharmos para o crescimento do reino de Deus, o mundo está um caos por causa dessa pandemia, mas o reino está crescendo, o evangelho está progredindo. Nunca antes vimos pessoas tão interessadas no evangelho. Os falsos cristãos estão se afastando, aqueles que não tinham Cristo estão se acomodando, agora aqueles que têm sede estão indo atrás. Nós estamos vendo uma verdadeira revolução espiritual, e o que é isso senão o bem eterno já sendo tocado nesse nosso tempo, no aqui e no agora? Então não é só final, sim, o alvo é o final, a ressurreição, a glorificação, mas esse bem começa no aqui e agora. É o bem eterno, é sermos transformados à conformidade do Filho de Deus, e isso é a eternidade adentrando aos nossos corações, quando abandonamos pecado, quando deixamos de mentir, roubar, de acessar pornografia, quando deixamos de sermos idólatras, negligentes, e buscamos ao Senhor. É Deus agindo, é o Espírito Santo que habita em nós, quando buscamos mais o Senhor em oração. É esse o bem eterno que toca a temporalidade, que toca a nossa realidade e que vai se estender plenamente, sim, até o final. Amém? Diante de tudo isso que nós falamos, nós já falamos vários princípios práticos, mas eu quero destacar 5. Primeiro, confie na soberania do Senhor e tenha fé, mesmo que os sofrimentos, entendendo que os sofrimentos redundarão em glória eterna. Então, confie no Senhor e tenha fé que os sofrimentos que você está passando redundarão nessa glória eterna. Sim, não é bom sofrer. O termo sofrimento já nos revela isso. Mas pense aí na dor do parto, onde a mulher sofre dores intensas, mas sofre com perseverança, sabendo que logo
logo terá o seu filho em seu colo. Uau! É assim que Deus faz. Essa vida aqui vai nos trazer sofrimento. Por quê, pastor? Por causa do pecado. Por nossa causa. Por causa da nossa rebelião. Não estou dizendo o seu pecado individual. Por causa da rebelião da humanidade como um todo contra Deus. Esse é um mundo amaldiçoado. Então o sofrimento é uma realidade. Mas confie que Deus faz com que o sofrimento redunde em glória. Isso nós vimos na cruz. É o nosso exemplo. Não desanime em meio à dor. Continue amando ao Senhor e descansando em seu eterno propósito. Louve a Deus por sua salvação e creia firmemente que o Senhor completará a boa obra em sua vida. Ele está fazendo a boa obra. Ele há de completar essa boa obra, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel. Então busque viver em conformidade à imagem de Cristo. Isso é santidade. Abandone pecado. Leia a Bíblia e siga os seus ensinamentos. Isso é batido. Por que nós não fazemos? Frieza, cegueira. Porque é batido. Nós falamos isso todos os domingos. Somos cristãos, amados. Não somos outra coisa. Ser cristão é ser cristão. Então seja, busque, viva como um cristão. Faça pelo amor. Pela dor é difícil. Submeta ao propósito de Deus para a sua vida. O bem eterno é infinitamente melhor do que qualquer sonho ou anseio terreno. Submeta a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes Deus vai querer que você vá lá para o Afeganistão, sofrer, ser perseguido, talvez até preso, açoitado ou morto pelo Evangelho. Submeta a vontade de Deus, porque não existe lugar melhor para estar. E creia que isso redundará em glória para Deus, glória para o seu povo. Entenderam? Quem aqui gostaria de ir para o Afeganistão? Para a glória de Deus. Sejamos sinceros. Será que podemos dizer que o amamos? Acima de tudo mesmo? Quem aqui deixaria o apartamento mobiliado com a TV e tudo mais? Se a gente não consegue deixar o apartamento para vir no culto aqui, a gente vai para o Afeganistão por Deus? Não sejamos hipócritas. Talvez a gente precisa orar diferente. Pedir para que Deus aqueça o nosso amor. O sofrimento é o megafone de Deus. Será que não é isso que Ele está gritando para nós, para a sua igreja, por meio do sofrimento, por meio da pandemia? Atenção, igreja. Vocês se desviaram. Vocês se abandonaram o primeiro amor. Vocês se esfriaram. Cadê o amor por mim? Vocês amam mais a Netflix, o jogo de futebol, o conforto do sofá. Vocês se acovardaram diante desse mundo. Cadê vocês? Me amem acima de tudo. Curva sua cabeça e ore. Se isso acusa o seu coração, meu irmão, a Bíblia nos dá um caminho bem simples: arrependimento e fé. Confesse o seu pecado e peça para que o Espírito Santo dirija os seus passos.